Oi, oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Carol Daimon. Vim trazendo para você a leitura História da Bruxaria. Uma leitura bem densa, né? Porque ela traz muito o contexto histórico mesmo, a história da bruxaria no aspecto da história, né? E não só ali é, de forma superficial, mas aprofundando aí nos, nos primeiros momentos, né, em que se conseguiu registrar que é a bruxaria, como tudo começou, de onde vem. Então é fantástico, eu estou adorando, mas é uma leitura mais densa. Às vezes ela exige da gente muita presença, né, para a gente conseguir compreender. A gente está no último capítulo, que é um restinho do capítulo 10, e já vamos entrar no 11, que é um capítulo bem curtinho. Então a gente finaliza hoje, já era para ter finalizado na quarta-feira, mas a vida tá uma loucura e a gente vai fazendo o que dá certo, né, gente? Da melhor forma. Então, antes de começar a nossa leitura, eu já quero te convidar a curtir esse vídeo, deixar o seu like, a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas leituras, porque o livro que a gente começa essa semana, ai, gente, é fantástico, é uma aula, tá? Esse livro próximo, mas vai ser surpresa, não vou falar aqui agora. Talvez no final do vídeo aqui eu comente qual livro é. E ele é fantástico, então já ativa o sininho para você receber aí as notificações e também lembra de comentar e compartilhar esse vídeo com pessoas que querem participar desse clube da leitura aqui para ler um pouquinho através do som, né? Ouvir a leitura e receber essa informação tão incrível. Seguimos então, final do capítulo 10, aqui fala sobre a cybercultura, cultura pop e a ascensão dos paganoides. Esse capítulo ele está falando da bruxaria moderna, né, o movimento neopagã, que é o novo movimento das bruxas. Então trouxe ali alguns bruxos e bruxas modernas e traz toda essa diversidade, como que começou a Wicca gardneriana, a Wicca diânica. Então a gente já falou disso no áudio anterior a esse. E aqui a gente entra na cybercultura, o subtítulo: Cybercultura, cultura pop e ascensão dos paganoides. A internet é outro fator que expandiu a bruxaria muito além de suas fontes esotéricas. Uma das reais surpresas da década de 80 foi a emergência de uma forte cultura, de uma forte conexão entre bruxos, alta tecnologia e cultura computacional. Esse relacionamento veio à luz em 1986, na edição revisada do livro de Margot Adler, Drawing Down the Moon. Ao realizar suas pesquisas entre bruxos e neopagãos, a fim de atualizar seus resultados, Adler descobriu que seus perfis profissionais são bastante incomuns, com uma porcentagem espantosamente elevada nos campos científicos, técnicos e computacionais. Esse elo anteriormente desconhecido tem diversas implicações, uma das quais é que houve praticantes, entusiastas e simpatizantes da bruxaria circulando pelo mundo da alta tecnologia desde o começo. Consequentemente, essas mesmas pessoas assistiram ao nascimento da internet. Os bruxos americanos, portanto, encontravam-se entre os primeiros a desvendar o poder da rede para interligar indivíduos isolados dentro de uma entidade que é, que é maior que a soma de suas partes. A internet foi um elemento central para o desenvolvimento do movimento da bruxaria por duas razões. Reforça a atitude de tipos culturalmente marginais em geral, permitindo a conexão entre pessoas que, de outro modo, permaneceriam isoladas umas das outras e, ao mesmo tempo, garantindo a privacidade e o anonimato de cada um desses indivíduos. Essas duas características da internet também têm ajudado a criar o movimento homossexual, uma minoria cultural distinta, mas que se sobrepõe de forma significativa com a bruxaria em sua composição. Em Queer Witches and the World Wide Web, Breaking the Spell of Invisibility, o autor auto-intitulado Fagot Witch Spark Habit escreve: um dos maiores obstáculos enfrentados por homens e mulheres gays é o manto da invisibilidade colocado sobre nós pelo heterossexualismo da cultura dominante. Uma das piores experiências que muitos gays compartilham é o sentimento que experimentam desde a infância de que eu sou a única pessoa da minha espécie em todo o mundo. Assim, quando a web se tornou disponível, bam, os gays tomaram conta dela para arrancar tudo o que fosse possível.
Quando eu estava começando a estudar computadores e a internet na metade da década de 1990, um dos meus amigos falou: a internet é formada por pagãos e gays. Eu não acredito que essa declaração fosse estatisticamente correta naquela época, mas era definitivamente uma descrição acurada do que muitos pagãos gays que eu conheço estavam experimentando por meio da web. Havia lá muitos como nós, bem mais do que podíamos imaginar. É aquela sensação de que eu não estou sozinha, né? Existe mais gente como eu. Existe esse estranhismo, essa estranheza. Tem outras pessoas que compartilham disso, e isso te dá essa ideia de comunidade, de representatividade. E o que a gente vivencia hoje, que já é mais comum do que nessa. Provavelmente quando o livro foi editado, né? A contribuição mais importante da internet para as dissensões políticas, sociais e culturais de todos os tipos, incluindo a bruxaria moderna, foi o fato de ela ter quebrado o encanto da invisibilidade, um fenômeno também conhecido como Minority Empowerment, empoderamento das minorias, ou ainda a interligação de indivíduos que, de outro modo, teriam permanecido isolados. Foi um avanço que tornou tudo mais possível com o surgimento de diversas culturas alternativas, muitas delas se convertendo completamente em movimentos de resistência cultural. M. Machan Nightmare descreve a diferença entre que a existência da internet representou para bruxos e neopagãos. Antes do advento da internet, bruxos e pagãos permaneciam isolados uns dos outros. Diversos covens e diversas tradições podiam coexistir na mesma cidade ou até mesmo no mesmo bairro sem nunca chegarem a saber da existência um dos outros. Figuradamente, a maior parte dos bruxos permanecia a vida toda dentro do armário. A discrição era a abordagem segura e prudente em tudo que se referia à nossa religião. Mantínhamos nossos grupos fechados. A rede modificou tudo isso. Na web, indivíduos e grupos isolados se encontravam. A web permitiu que comunidades fossem criadas onde nenhuma existira até então. O anonimato das comunicações online libertou os grupos ligados à bruxaria para expressar seus pensamentos, sentimentos e experiências com relativa segurança. Assim, em certo sentido, a web se tornou a nossa igreja. O rápido crescimento e o surpreendente sucesso do website witchvox.com, olha, esse aqui é um site interessante, hein? Witchvox.com, não sei se ainda existe, a gente pode olhar, mas depois eu vou deixar escrito aqui na descrição. Talvez seja o fato de que melhor ilustra a presença crescente da bruxaria na web. Ren Walker e Fitz Jung inauguraram esse website em 1997, compreendendo um conteúdo de 56 páginas e uma breve lista de links e contatos neopagãos. No final de seu primeiro ano, o Witchvox disponibilizava 385 páginas que eram acessadas por computadores pessoais em todas as partes do mundo. Durante esse período, o site recebera 1.235.237 acessos. Listava milhares de bruxos, wiccanos e pagãos em suas páginas por estado ou por país, 385 círculos e eventos, 250 lojas de artigos metafísicos ou de bruxaria, a maioria apresentada por seus clientes, 976 sites pagãos na web, com informações completas para estabelecer contatos, e um mapa do site. Realmente, a voz dos bruxos é algo do qual nós, bruxos, podemos nos gabar. Mas mesmo esse começo auspicioso foi apenas um fiozinho de água em comparação com a torrente que estava para surgir. Desde sua inauguração, o witchvox.com cresceu de maneira tão expansiva quanto a comunidade a qual serve. Em 2006, o site já ultrapassara a marca de 200 milhões de acessos registrados desde de 1997. Sua lista de contatos, agora intitulada Wits of the World, contém 4.095 páginas de texto, com mais de 99 mil nomes, incluindo 7.263 grupos ou organizações e 1.300 lojas, bem como indivíduos, editores e livreiros ao redor do globo. Há extensas listas para todos os 50 estados dos Estados Unidos, todas as províncias do Canadá, todas as regiões da Grã-Bretanha e todos os estados da Austrália, assim como para 40 países ao redor do mundo. Há também um catálogo separado para contatos eletrônicos, Witchvox Links, que inclui 11.628 websites sobre bruxaria e neopaganismo. Gente, esse site é muito bom aqui para a gente
conhecer, né? Linkar pessoas e não sei como funciona, mas vale olhar, porque de repente, para quem tem o interesse, né, colocar o seu nome lá e ser identificado, né? É como se fosse um, gente, como chama? Por exemplo, quem é formado em direito tem a OAB. Eu esqueci o nome do que eu quero dizer. Mas você tem ali um lugar onde você organiza, né? Acho que é um organizador, mas eu esqueci a palavra certa. Vou lembrar. CRM, conselho, como se fosse um conselho, um órgão regulamentador, acho que é isso, como se fosse um órgão regulamentador. Hoje, a bruxaria está mais visível e acessível na internet do que jamais foi. De fato, sem ter acesso à rede, é quase impossível saber a real dimensão do quão vigoroso e expansivo se tornou o moderno movimento da bruxaria. A íntima conexão estabelecida desde o início entre bruxos e internet ajudou a criar o movimento, reunindo seus participantes e lhe proporcionando um meio de interação, uma vez que os bruxos utilizavam a rede principalmente para se comunicarem. Mais tarde, bruxos experts em internet dominaram a tecnologia, convertendo-a de um instrumento restrito de construção em movimento em uma ferramenta ativa de alcance cultural. E hoje, eles também a utilizam para se comunicar com o público em geral. No século XXI, navegar a rede é um dos principais veículos de informação para as pessoas estabelecerem o primeiro contato com a bruxaria moderna. Aqui a gente tem algumas imagens. Primeiro a gente tem a imagem da Margot Adler, que é a escritora e jornalista, que é uma bruxa praticante, e ela escreveu aquele livro, Drawing Down the Moon, deve ser alguma coisa desenhando a lua abaixo, alguma coisa assim, publicada no Halloween de 79, e que chamou a atenção do público geral para a bruxaria neopagã pela primeira vez. Depois a gente tem aqui o site, né, mostra uma imagem do site, que foi falando da internet, quanto foi fundamental para o desenvolvimento e aceitação, né, da bruxaria desde 1990. E aí a gente tem aquele filme das 4 aprendizes de bruxa adolescentes tentam lançar um feitiço no filme Jovens Bruxas, que esse aqui foi onde começou esse movimento mesmo, que todo mundo foi saindo do armário, né? As bruxas foram ali falando, eu sou bruxa mesmo. E é um filme, gente, eu assisti esses dias novamente, filme muito bom, viu? Como entretenimento, o filme foi rigorosamente mais uma produção comum de Hollywood, mas foi considerado um evento bem-sucedido para a percepção pública da bruxaria moderna. E a conexão bruxaria-adolescência estabelecida por Hollywood em Jovens Bruxas, de tão bem-sucedida, foi rapidamente explorada por várias novas séries de televisão. Aí a gente tem a Charmed, que conta a história de 3 irmãs que se descobrem bruxas por herança e estão determinadas a combater o mal, proteger os inocentes e a lutar contra demônios e feiticeiros malignos. Então, né, foi onde ali um momento que trouxe bastante movimento para a bruxaria moderna. Outra importante difusão do conhecimento sobre a bruxaria moderna teve lugar em meados da década de 90. Aqui eu estava falando das fotos, tá? Eu acho que vai falar dos jovens bruxas agora, de forma mais detalhada no livro. Eu estava lendo os enunciados da foto. Então, teve em meados da década de 90, quando uma súbita proliferação de temáticas relacionadas à bruxaria nos meios de comunicação acabou implantando uma imagem e um conceito da bruxaria moderna diretamente na cultura popular, especialmente na cultura adolescente. Os resultados dessa explosão da cultura pop na metade dos anos 90 ainda se fazem sentir entre nós. Em 1996, a Sony Pictures lançou Jovens Bruxas, filme sensacionalista a respeito de bruxas adolescentes, que foi um grande sucesso de bilheteria. Os observadores de tendências ligados às indústrias instantaneamente perceberam a oportunidade, e Jovens Bruxas viria a ser o primeiro, apenas o primeiro, de uma série de filmes e vídeos sobre bruxos e bruxarias, lançados rápida e sucessivamente por Hollywood no espaço de pouco tempo. O ano de 1996 também assistiu ao lançamento de Sabrina, Aprendiz de Feiticeira, uma série televisiva que transformou a conexão adolescente com a bruxaria em uma sitcom de meia hora. O ano seguinte trouxe às telas Buffy, a Caça-Vampiros, uma série semanal voltada para o público adolescente, com episódios de 1 hora de duração, que mescla horror, ficção científica, comédia e aventura, e que se tornou tremendamente popular entre o seu público-alvo, chegando mesmo a atrair a atenção do meio acadêmico. Esse interesse da mídia durou 3 anos, alcançando seu clímax em 1998, com uma nova série da televisão, Charmed, e mais um filme da Magia e Sedução, que vai ter esse ano agora, o segundo filme dele, viu, gente? Da Magia e Sedução.
Ambos estrelados por jovens atrizes no auge das suas carreiras e no ápice da sua popularidade junto à audiência jovem. Mas o filme referencial foi inquestionavelmente Jovens Bruxas, com sua narrativa dramática de 4 garotas adolescentes que passaram a se interessar por bruxaria e descobriram que havia um poder real em seu dom de enfeitiçar, somente para perder o controle sobre ele e até sobre elas mesmas. Finalmente, elas lançam seus poderes umas contra as outras e o filme termina com um sensacional duelo de poderes mágicos entre as bruxas boas e as más. Em certo nível, Jovens Bruxas é simplesmente mais um filme arrepiante para adolescentes do tipo que Hollywood produz rotineiramente. Mas, em um nível mais profundo, revelou-se um evento pioneiro para a consciência do público em relação à bruxaria moderna, e em um nível ainda mais profundo chegou mesmo a provocar mudanças no interior do próprio movimento. Jovens Bruxas é diferente de todos os filmes hollywoodianos anteriores sobre bruxaria em um aspecto importante. Apresenta um quadro da bruxaria moderna que realmente se assemelha à coisa real, em vez de se basear em estereótipos medievais padronizados. Isso não ocorreu por acidente, é claro, nem foi o resultado de uma mera pesquisa casual. Os produtores do filme procuraram uma bruxa proeminente dentre a comunidade ocultista de Los Angeles para prestar uma consultoria enquanto o roteiro estava sendo redigido. Pat Devin, que na ocasião era diretora conacional de informações públicas para o Convent of the Goddess, COG, COG, trabalhou com a Sony durante 2 anos até tornar a versão cinematográfica substancialmente alinhada com a versão da vida real. O resultado foi que, embora a bruxaria moderna tenha sido sensacionalizada para acomodar-se ao propósito do filme, ela continua identificável enquanto tal. A despeito da reação horrorizada de Adler, que classificou a obra como o pior filme que jamais foi feito, Jovens Bruxas revelou-se um imã para a bruxaria moderna, por 2 razões. A primeira, por uma simples questão de psicologia, a moral do filme, isto é, que a ambição por controlar acaba levando à perda de controle, passa em grande parte despercebida do público adolescente, mas seu apelo tendente ao poder oculto definitivamente não passou. Um senso de atração pelo sonho de controle, especialmente o sonho de poder controlar os outros, é a impressão permanente que, em última análise, é deixada pelo filme. A segunda razão é mais concreta. Porquanto a bruxaria mostrada no filme se aproxima bastante do fenômeno real, seu atrativo representado pelos poderes ocultos é interligado a uma coleção de ideias, rituais e objetos do mundo real que os adolescentes de fato encontrarão quando investigarem a matéria com um pouco mais de profundidade. Desse modo, os adolescentes interessados dispõem de um arcabouço pré-existente de informações e de envolvimento pronto para atender a sua curiosidade. E houve muitos adolescentes curiosos saindo do cinema em 1996, e é Pat Devin que calcula os números. Jovens Bruxas foi assistido por aproximadamente 1 milhão de pessoas em seu primeiro fim de semana em cartaz. Se apenas uma em cada 10 pessoas sentiu-se intrigada o bastante para examinar um pouco mais o assunto, talvez ler um livro, e agora há prateleiras cheias de livros sobre o tema, não foram 100 mil pessoas que ficaram pelo menos um pouco mais informadas sobre a nossa realidade. E se uma em 10 dessas pessoas se decidiu a estudar o assunto com maior profundidade, então foram 10 mil pessoas somente nesse primeiro fim de semana. Comecei a chamar a mim mesma de bruxa aos 16 anos de idade, porque Dona Van escreveu uma canção chamada Season of the Witch. Eu não subestimo o impacto da mídia sobre os adolescentes, e esse filme foi justamente calculado para atingir a audiência adolescente. O efeito foi explosivo e virtualmente instantâneo. Poucos dias depois da estreia do filme, as perguntas sobre os diversos grupos de bruxaria começaram a se multiplicar. Todos foram apanhados de surpresa, mesmo aqueles que haviam tido uma informação anterior a respeito do filme ficaram atônitos perante a escala e a repentinidade da resposta. Essa inesperada onda de interesses adolescentes sobre a bruxaria criou um problema para o movimento em mais de uma forma. Em primeiro lugar, os grupos estavam totalmente despreparados para lidar com essa onda de fascinação. A bruxaria moderna não era um movimento de jovens, pouquíssimos bruxos tinham alguma experiência em como tratar os questionamentos adolescentes e nenhum grupo tinha qualquer tipo de estratégia organizada para atingir esse público. Nossa, se a gente tivesse nessa época com a mentalidade de hoje, né, tinha ali criado várias fontes de
conhecimento, né, convertido em fonte de renda também, porque conhecimento é poder e pode levar ao poder financeiro, né, gente? Em segundo lugar, a perspectiva de adolescentes se converterem à bruxaria enquanto ainda vivessem sob o teto de seus pais correspondia a uma batata quente, para dizer pouco, não só emocionalmente, mas legalmente também. Qualquer organização de bruxaria que deliberadamente desviasse uma criança da religião de seus pais tinha uma boa possibilidade de ser processada até cair no esquecimento. Com esse perigo em mente, os grupos de bruxaria em geral assumiam uma política de não intervenção em se tratando de menores. O resultado combinado de seu despreparo e de sua cautela foi o movimento da bruxaria organizada ter perdido o controle do fenômeno da bruxaria na cultura popular. Os adolescentes que se sentiram então atraídos para a bruxaria foram forçados a confiar principalmente uns nos outros, conforme observa Adler. O fato é que a maioria dos grupos pagãos não admite adolescentes. Teme as repercussões provindas de pais sem simpatia pelo movimento. Assim, de fato, a maioria dos adolescentes apenas conseguiu encontrar amigos com os mesmos interesses e opiniões, pois há pouquíssimos grupos em que os adolescentes podem ingressar antes de completar 18 anos. Como consequência, os jovens que pretendiam ser aprendizes de feiticeiros não tiveram outra escolha senão construir seu conceito de bruxaria com base no que assistiam em filmes e em séries televisivas, nas páginas da internet ou simplesmente em suas conversas com os amigos. Era uma lacuna informativa que só estava esperando para ser preenchida, e o mercado respondeu com uma chuva de livros simplistas sobre bruxaria para adolescentes, do tipo Faça Você Mesmo, explicitamente voltados à exploração do interesse que jovens bruxas havia despertado. O primeiro desses livros foi escrito em 1998 por Silver Ravenwolf e deliberadamente intitulado Ten Witches Wicca for a New Generation, que se revelou pioneiro de um gênero totalmente novo de literatura adolescente. Esse novo nicho literário segmentado começou a moldar tanto a imagem como o conteúdo da bruxaria na cultura adolescente. Assim, à medida que os adolescentes abraçavam a bruxaria, a própria bruxaria se tornou parte do mundo exclusivo e baseado em autorreferências da cultura adolescente, incoerentemente até mesmo com suas raízes firmadas no neopaganismo adulto. Tornou-se uma subcultura independente, tornou-se de fato um ramo totalmente novo da bruxaria moderna que, brotando entre os jovens, assumiu rapidamente vida própria. Antes de 1996, o movimento era formado basicamente por bruxos religiosos que se sentiam interligados por sua opção comum de isolamento em relação à sociedade mundana e a todos os seus valores, instituições e atividades fundamentados no cristianismo. Mas Jovens Bruxas promoveu uma colheita instantânea de novos bruxos que adotaram tal identidade de forma inconsequente e que não faziam parte do universo psicológico compartilhado pelos bruxos tradicionais. Os bruxos da cultura pop, falando de maneira geral, não recebiam iniciação nem qualquer tipo de treinamento ocultista. Não tinham ligação com qualquer ensinamento ou tradição. Não podiam, não queriam se organizar, se unir às organizações já existentes. Conceberam suas ideias de bruxaria a partir de fontes que os bruxos tradicionais desprezam, como as formas de entretenimento popular, e eram totalmente integrados à sociedade mundana com pouquíssimo senso de separação dela, salvo pela atitude rebelde dos adolescentes com relação à sociedade adulta em geral. E justamente por causa dessa atitude, os bruxinhos da cultura pop sentiam-se inclinados a ver os bruxos tradicionais como tediosos e intratáveis, quadrados e inacessíveis. É uma das ironias do movimento que, enquanto os bruxos modernos estão lutando para estabelecer suas linhas tradicionais de menos de um século como uma verdadeira tradição, já estejam sendo enfrentados por um exército de autoproclamados jovens bruxos completamente sem contato com tais tradições, em sua maior parte indiferentes a elas. Websites como Witchvox e .com se esforçam para servir ambas as culturas e desse modo funcionar como uma ponte entre elas. Não obstante, a incompatibilidade permanece e não foi resolvida desde o lançamento de Jovens Bruxas há vários anos. Então, Jovens Bruxas foi revolucionário, né? Bruxaria e a interface interreligiosa. Aqui a gente entra num outro subtítulo. Uma das incompatibilidades entre a bruxaria tradicional e a bruxaria da cultura pop consiste em sua abordagem em relação à cultura.
em relação à cultura dominante. A bruxaria da cultura pop é vaga o suficiente em estrutura e conteúdo para qualificar-se mais como um estilo de vida do que como uma religião. Move-se continuamente na direção da aceitação social por meio da sua reiterada exposição pública, alimentada pelas versões midiáticas do próprio movimento, frequentemente superficiais e sensacionalistas. Os bruxos tradicionais, por outro lado, assumiram o compromisso de se fazer legitimar junto à sociedade como uma religião entre outras religiões, com identidade formal, status e proteção legal. Nesse sentido, a emergência da bruxaria como estilo de vida da cultura pop distorce a imagem que os bruxos tradicionais desejam criar de si mesmos. Dentro desse contexto, alguns membros tradicionais da bruxaria têm buscado, junto às outras religiões, seu reconhecimento como religião por meio de seu envolvimento no Interfaith Movement. Interfaith de fé, não sei como é que fala. O pioneiro nesse tipo de ativismo foi o Covenant of the Goddess, o COG, né, que fala lá atrás, criado em Berkeley, Califórnia, em 75. Uma das primeiras coisas que o COG fez, como organização, foi ingressar no concílio interreligioso local, mas o trabalho de interligação do COG com outras religiões começou efetivamente em 1985. Então, aqui começa a falar da bruxaria como religião. Vamos lá. Quando o alto sacerdote wicano Don Friel foi nomeado representante do COG no norte da Califórnia para Berkeley Area Interfaith Council. Friel adentrou em sua primeira reunião para encontrar um salão apressivamente dividido entre crentes tradicionais de um lado, cristãos, judeus e budistas, e os crentes alternativos do outro, cientologistas, Hare Krishnas, grupos da nova era. Alguns dos membros mais antigos do concílio haviam reconhecido o COG muitos anos antes, e uma vez que Friel representava uma fé alternativa, mas tinha amigos entre os tradicionalistas, foi capaz de exercer um papel de ponte entre os dois lados. Bruxos e neopagãos se tornaram parte integrantes do BAIC, de seu trabalho a partir de então. O BAIC é esse Berkeley Area Interfaith Council. Talvez somente em Berkeley um bruxo poderia agir espontaneamente como ponte entre religiões tradicionais e marginais em um encontro interreligioso, mas os efeitos definitivos dessa conexão não permaneceram absolutamente localizados. Na verdade, espalharam-se literalmente pelo mundo inteiro. Aquilo que se havia iniciado em pequena escala e em nível local converteu-se finalmente em política organizada, primeiro para o COG e depois para outros grupos neopagãos e de bruxaria nos Estados Unidos. Contudo, mesmo vários anos depois de Friel ter se tornado um ativista do movimento ecumênico, sua obra prosseguiu apoiada em uma base local e mormente pessoal. Uma coisa era receber respeito e reconhecimento religioso no contexto do zoológico espiritual de Berkeley, onde os bruxos tradicionais algumas vezes pareciam ser a parte confiável e sensata das religiões marginais. Outra coisa muito diferente era obter o reconhecimento da comunidade religiosa mais ampla, para a qual os bruxos, na melhor das hipóteses, eram encarados com ceticismo, na pior com suspeitas e com desrespeito em qualquer caso. Mas tudo isso se modificou em 1993, em parte devido a uma comemoração e em parte devido a uma convergência. Aí tem uma foto dele, do Friel aqui. Ele oficia o serviço na Interfaith Heart Day. É uma celebração promovida pelo Spiritual Alliance of Heart. E tem os participantes indígenas e os reverendos da Igreja Unitária Universalista. A comemoração de 1993 marcava o 100º aniversário do Parlamento Mundial das Religiões. O parlamento original, fundado em 1893, tinha sido parte da Exposição Mundial em Chicago e é amplamente reconhecido como evento que fundou o movimento ecumênico moderno. 100 anos depois, uma elaborada celebração foi sendo planejada, incluindo a abertura de um segundo parlamento em honra do primeiro. À medida que 1993 se aproximava, as informações sobre o segundo parlamento eram difundidas pela North American Interfaith Network. Os representantes do COG souberam do evento por meio das suas conexões interreligiosas e passaram a traçar os planos para sua participação.
O COG pretendia, originalmente, enviar somente 3 representantes ao parlamento, mas seus membros responderam de forma tão calorosa ao projeto que acabaram por reunir um grupo de voluntários de mais de 40 pessoas, todas as quais viajaram para o evento à sua própria custa. No momento em que partiu para Chicago, o grupo sentia-se incerto sobre o que encontraria lá ou que tipo de recepção teria. Este seria seu primeiro encontro importante com o universo do diálogo interreligioso, fora do ambiente espiritual bastante exótico de Berkeley. O que o grupo encontrou em Chicago foi uma espantosa convergência de preocupações e esperanças que colocou os bruxos diretamente sob os holofotes internacionais e situou a bruxaria exatamente no interior da corrente dominante do moderno pensamento religioso, literalmente da noite para o dia. Representante oficial do COG, Don Friel, relata que, como a confluência das temáticas religiosas e ambientais, empurrou a bruxaria moderna para o centro do palco da arena internacional. Na primeira sessão plenária do Parlamento de 93, o Dr. Gerald Barney, cientista que havia preparado o relatório global em 2000 sobre meio ambiente para o presidente Jimmy Carter, anunciou à multidão ali reunida o iminente colapso ambiental do planeta. O Dr. Barney, que é cristão, prosseguiu imputando boa parte da culpa por tal situação às principais religiões mundiais e especialmente o cristianismo. O que nós precisamos, afirmou ele, são novas espiritualidades e novas maneiras de ressacralizar a natureza se a Terra sobreviver. E lá estávamos nós. Desde sua primeira sessão, o Parlamento de 93 enfocou a ressacralização da natureza. Subitamente, nós bruxos nos descobrimos como os queridinhos da mídia na conferência. Nossos workshops, o que é Wicca, tiveram de ser transferidos para salões maiores, a fim de acomodar o grande número de pessoas que desejava assistir a eles. Nossa cerimônia da lua cheia, em um parque próximo, planejada para um círculo de 50 pessoas, atraiu 500. Ao final do evento de 9 dias, os acadêmicos presentes no parlamento estavam declarando: em 1893, os Estados Unidos foram apresentados aos budistas e aos bindus. Acho que deve ser hindus, erro da ortografia aqui. Em 1993, ficamos conhecendo os neopagãos. Um jornalista descreveu o parlamento como o baile de debutantes dos neopagãos. A partir daí, os neopagãos passaram a ser incluídos em quase todos os eventos ecumênicos de caráter nacional ou global. No parlamento de 1993, deixamos de ser um bando de excêntricos e nos tornamos uma minoria religiosa, como o representante do COG, Michael Thorne, declarou após seu retorno de Chicago. Esse foi o evento mais importante na história da arte, desde a publicação de A Bruxaria Hoje, em 1954. Então, esse evento, em 93, foi onde deu essa abertura, tratando com seriedade, né, a arte da bruxaria, que traz essa seriedade para o movimento. Aqui anteriormente tem uma foto que mostra um altar de um sabar de Beltane, 1º de maio. Ele apresenta os utensílios comumente usados em cerimônias de bruxaria, traz a vela central, e ela está ladeada por imagens do deus e da deusa próprias para o ritual, né, os deuses do ritual de Beltane. 3 recipientes contendo água, sal e incenso, que reunidos à brasa do incensário, representam os 4 elementos: água, terra, ar e fogo. O pentáculo à direita e a taça à esquerda contém guloseimas e o vinho para a bênção. O bastão e a espada ao centro conduzem ações do ritual mágico. A faca ou boline no centro é para fazer cortes. O chicote simboliza a purificação e a disposição em sofrer para aprender, isto é, suportar adversidades a fim de progredir. Aí, continuando aqui no livro, né? Estava lendo a legenda da foto. Olhando o futuro, crescimento, validação e mudança. Depois do assinalado sucesso de relações públicas no Parlamento de 93, os membros do COG adotaram o trabalho ecumênico como uma das prioridades da sua organização. 2 anos depois do Parlamento de Chicago, o COG se dedicou a outro projeto interreligioso de alcance mundial, a URI, United Religions Initiative. Ai, gente, não sei falar isso aqui. Do bispo William Swing, da Igreja Episcopal Anglicana. A URI foi concebida em 95 como a contraparte religiosa das Nações Unidas, depois que Swing recebera a incumbência de escrever uma liturgia ecumênica para o 50º aniversário da ONU.
Desgostoso com o fracasso do mundo religioso, se equiparado ao bem-sucedido meio século das Nações Unidas, o bispo decidiu que já era tempo de reunir religiões mundiais de forma permanente, dentro de algum tipo de organização. O resultado foi a URI. Os membros do COG se envolveram com a criação da URI desde o início e até mesmo ajudaram a redigir os estatutos da entidade, que refletem a influência do neopaganismo desde suas palavras iniciais. Nós, pessoas de diversas religiões, expressões espirituais e tradições indígenas de todo o mundo, pelo presente, estabelecemos a iniciativa das Religiões Unidas com o propósito de promover uma cooperação interreligiosa permanente e diária, a fim de combater a violência movida por razões religiosas e para criar uma cultura de paz, justiça e cura para a Terra e para todos os seres vivos. Que lindo isso, né? Há inúmeras oportunidades para o trabalho ecumênico e o COG ingressou em tantas áreas quantas permitem os seus recursos. O Parlamento de 1993 gerou diversas conferências subsequentes. Um outro parlamento se reuniu na cidade do Cabo em 99 e outro ainda em Barcelona em 2004. O COG esteve envolvido em todas essas iniciativas, bem como em todas as atividades permanentes da URI. Os bruxos do COG veem a sua participação interreligiosa tanto como ativismo quanto como religião. Como uma pessoa de fé chamada por meus deuses para cuidar e proteger da terra, como poderia não me envolver? O trabalho interreligioso é, em minha opinião, a melhor esperança para o futuro da terra. Os neopagãos encontraram-se ativos no coração do movimento ecumênico global. Esta é a nossa oportunidade para tomar parte nas mudanças a que desejamos assistir. Seja lá o que possa resultar dessas mudanças que eles desejam assistir, está claro que sua estratégia ecumênica vem obtendo sucesso em pelo menos um de seus objetivos. O engajamento interreligioso do COG conduziu a bruxaria moderna por um longo caminho até a sua validação religiosa e sua aceitação pela sociedade em geral, não somente nos Estados Unidos, mas em todo o mundo. Friel descreve a efetividade do trabalho ecumênico do COG. Os neopagãos são agora aceitos e bem-vindos em eventos ecumênicos ao redor do mundo, e isso vem pagando dividendos em termos de crescente compreensão, tanto na cidade do Cabo, o parlamento de 99, como na metade do caminho para o outro lado do mundo, no Rio de Janeiro, a conferência da cúpula da URI, em 2002, não encontrei uma única pessoa que não soubesse o que é Wicca. Ah, sim, a Deus, a religião da Terra, já ouvi falar nisso. Foi a resposta que usualmente recebemos. Não fomos nós que lhe ensinamos isso, foram os grupos ecumênicos. Aqui mas ainda existe assim uma dificuldade da compreensão das pessoas, mas realmente já tem muito mais, já se fala muito mais, né? Antes de eu terminar essa parte aqui, deixa eu só falar para vocês aqui que tem uma foto que traz os bruxos ecléticos ingleses realizando um ritual que foi concebido por eles mesmos diante do Long Man of Wilmington. E os bruxos modernos, eles combinam livremente uma variedade de elementos para criar as suas próprias formas religiosas, né? Não tem muito uma formalidade, ou como fala, gente, não segue ali um roteiro, né? Tem essa liberdade para usar ali o que eles quiserem usar. E depois embaixo tem o deus cornudo e a deusa lua, que são as principais deidades da Wicca. O deus cornudo representa o caráter masculino da divindade, que é o senhor da morte, o inverno, a caça. E a deusa lua representa o caráter feminino, a deusa mãe, o verão, a fertilidade e o nascimento. No seio da tradição da Wicca, acredita-se que eles podem ser incorporados e possuir a suma sacerdotisa e o sumo sacerdote. Depois tem uma imagem aqui de um festival, o Sabá Comunitário de Beltane, em 1º de maio, que inclui levantamento do Maypole, que é o mastro, essa festa junina, né? É um mastro decorado com flores e fitas próprios dessa celebração. E depois tem uma outra imagem de membros de um grupo neopagão que marcham na anual Parada do Orgulho Pagão em Berkeley, Califórnia, nos Estados Unidos. Olha que legal, um movimento para a gente trazer aqui para o Brasil, né? Tem um movimento do orgulho pagão. A bruxaria moderna é uma religião em transição, considerando o fato de que já teve mais eventos significativos em sua curta história do que muitas religiões registraram ao longo dos séculos. Seria prematuro especular a respeito do seu futuro a partir desse ponto, mas o movimento presente abriga uma tensão interna que claramente terá de ser resolvida. A aproximação de uma crise está embutida no processo mutável da rejeição para a aceitação social, de ser um culto fechado, sigiloso e iniciático para se tornar uma religião aberta, reconhecida e pública.
A questão pode ser colocada da seguinte forma: se a identidade religiosa de alguém e boa parte de sua motivação religiosa derivou-se de uma oposição ao sistema dominante, o que vai acontecer quando esse alguém for agregado a esse sistema? De inúmeras formas, esse processo já se encontra em andamento e certamente implicará importantes modificações. É Don Friel, um dos arquitetos da política interreligiosa do COG, que oferece um vislumbre do que algumas dessas modificações podem vir a ser. Bom, isso aqui, essa parte que é importante. Todas são, mas essa aqui a gente abre uma aspas aí. No momento em que entramos no século XXI, não há mais o questionamento sobre se a arte é parte da cultura dominante da sociedade. Nosso maior desafio será determinar qual o significado disso. Como integraremos nossas tradições de sigilo e anonimato com o fato concreto de sermos uma religião pública e moderna? Como poderíamos integrar o modelo de religião tribal e xamanística que dominou o paganismo durante os últimos 50 anos com a realidade de uma sociedade moderna e tecnológica? Como integraremos nossas raízes espirituais e nossa identificação com as religiões pré-cristãs da Europa com a realidade da sociedade norte-americana tão diversificada e multiétnica? E como poderemos fazer tudo isso e, ao mesmo tempo, permanecermos fiéis à nossa herança pagã? Alguns de nós se voltam para os modelos clássicos antigos do paganismo no mundo romano em busca de exemplos de como uma religião politeísta da natureza pode se compatibilizar com o mundo urbano e cosmopolita e com o estilo de vida público. A arte, no século XXI, terá de encontrar um novo caminho que possa percorrer com sucesso ou, inconscientemente, replicará as estruturas religiosas contra as quais seus fundadores se haviam rebelado, aspecto que mais atraiu pessoas para a arte desde os seus primórdios. Então aqui tem que ter uma reinvenção, né, gente? Encontrar um caminho para não deixar isso estagnado e virar só mais uma. Cair nessa. Replicar as estruturas religiosas, né? E vamos lá, capítulo 11. Capítulo bem curtinho para a gente finalizar esse livro incrível. O papel da bruxaria. Historicamente, há 3 tipos de bruxo: o feiticeiro, que pratica magia simples, encontrado no mundo inteiro; o herege, de quem se afirmava praticar diabolismo, e que foi perseguido durante as caças às bruxas; e o neopagão. Os 3 grupos têm pouco em comum, salvo o designativo de bruxo. Dentre os 3 tipos, aquele das caças a bruxas surtiu o maior efeito histórico. Dentre os 3 tipos, aqueles das caças às bruxas surtiu o maior efeito histórico. A bruxaria europeia, histórica em um satanismo, adoração ao diabo, formado por elementos retirados da antiga feitiçaria, do paganismo, do folclore, da heresia, da teologia escolástica e dos julgamentos em tribunais locais, estatais e eclesiásticos. Se alguém de fato praticou esse tipo de bruxaria, é uma questão em aberto. Alguns dos indivíduos ou grupos podem ter realizado rituais diabólicos, mas foram raros. A principal importância da bruxaria herética é o conceito em si mesmo, que podem realmente ter feito esses bruxos é eclipsado por aquilo que se acreditava que eles faziam. As pessoas agem com base naquilo que acreditam ser verdadeiro, e aquelas que acreditaram na real existência de uma conspiração diabólica da bruxaria provocaram a morte de cerca de 60 mil pessoas, aterrorizaram outras milhares, distorceram as mentes educadas durante séculos e deixaram uma mancha indelével nos registros históricos da cristandade. Muitas razões foram apontadas para a origem, difusão e o declínio final da caça às bruxas. Mas a importância fundamental dessas caçadas não se encontra em sua gênese particular e intelectual. Essencialmente, as caças às bruxas atestam a presença de uma horrenda falha na natureza humana, o desejo de projetar o mal sobre os outros, de defini-los como excluídos e de então puni-los cruelmente. Olha que importante isso. As condenações à fogueira em Bamberg e os enforcamentos de Salem são funcionalmente comparáveis aos fornos de Dachau, as brutalidades de Gulag e os genocídios de Camboja e Ruanda. A ideologia determina a forma a ser assumida pelo mal, mas o mal que se esconde por trás da forma é uma característica embutida na própria humanidade. A negação da existência do mal somente fortalece seu poder. Fazer a transição da bruxaria herética para o neopaganismo é uma espécie de alívio.
Ao contrário do que muita gente ainda supõe, os bruxos modernos não adoram o demônio, não participam de missas negras, nem sacrificam qualquer tipo de criatura. As poucas pessoas que realizam essas práticas estão completamente alheias àquilo que vem se tornando uma tradição progressivamente aceita de bruxaria moderna, sendo tão relevante para o universo neopagão quanto as seitas cristãs bizarras o são para o cristianismo como um todo. Então, aqui, quem faz isso, né, a gente, o neopaganismo também tem horror a isso, assim como as seitas cristãs, como é que falou aqui? Seitas cristãs bizarras são para o cristianismo como um todo, né? Então, a gente tem essa mesma régua, né? O objetivo principal da bruxaria moderna é a criação de uma nova religião que mantém algumas similaridades com a feitiçaria e o paganismo antigos. Qual a razão para o sucesso crescente da bruxaria e qual sua validade religiosa? Seu sucesso é parcialmente inexplicável em termos de crescimento geral do ocultismo desde a década de 60. Sob uma perspectiva histórica ampla, o interesse pelo oculto tem surgido em períodos de rápida decadência social, quando as instituições estabelecidas deixam de prover respostas facilmente aceitáveis e o povo se volta para outras fontes em busca de garantias. O século III da nossa era, quando a sociedade romana estava se enfraquecendo, o século XVI, quando a síntese medieval estava se desintegrando, e o final do século XX, são períodos para os quais essa generalização parece ser verdadeira. As raízes do atual reavivamento ocultista encontram-se no período que vai da metade do século XIX até meados do século XX, quando a fé no cristianismo tradicional também estava enfraquecendo. A conjunção de 5 planetas com o Sol no signo zodiacal de Aquário em fevereiro de 62 pareceu anunciar a chegada de uma nova era. E esse evento foi importante pela razão mais específica de ter sido 1962 o ano em que a Wicca gardneriana foi trazida para os Estados Unidos, que logo se tornaria o centro mundial da Wicca. O interesse diminuiu um pouco após atingir o apogeu na década de 1970. Porém, ao longo dos anos 1980, a Wicca reviveu e até estabeleceu cabeças de ponte na Europa continental. Porém, ao longo dos anos de 1980, a Wicca reviveu e até estabeleceu cabeças de ponte na Europa continental. Desde o início da década de 90, vem ganhando uma força considerável, um testemunho de rápida fragmentação dos valores sociais e intelectuais do Ocidente. Basta entrar em qualquer livraria e observar volumosas sessões de metafísica para constatar o nível de interesse continua elevado. Que o nível de interesse continua elevado. É difícil definir o oculto e quase tão difícil definir bruxaria moderna. A revolução cultural pela qual passou a sociedade ocidental desde a década de 60 foi um movimento contra o establishment e as convenções culturais firmadas em valores sociais conservadores foram ridicularizadas e frontalmente atacadas. No âmbito da religião, o cristianismo foi identificado como parte integrante desse establishment, e desse modo os valores judaico-cristãos foram considerados perniciosos. Tudo quanto era antigo deveria ser então destruído para que a humanidade pudesse ser libertada para revelar seu verdadeiro interior, sua natureza essencialmente boa. Esta bondade inerente à natureza humana, diga-se de passagem, é desconhecida tanto por historiadores como por biólogos. Os pontos de vista radicais da contracultura eram quase idênticos aos valores do movimento romântico do século XIX e, em grande parte, derivados deles, os quais eram alicerçados sobre a ideia da capacidade de aperfeiçoamento da natureza humana, desde que libertados das correias da autoridade tradicional. O mantra dos românticos rezava que os sentimentos eram mais importantes do que pensamentos lógicos e que o poder criativo e original superava de longe o racional e o empírico. A década de 60 introduziu um romantismo renovado e fundamentado nos sentimentos, sendo notavelmente manifestado por meio de ambientalismo do feminismo, da liberdade sexual, do uso das drogas, das diversões eletrônicas, da liberação gay, da literatura e da filmografia ocultistas, dos cristais e do tarô. Entre os intelectuais, os pós-modernos e desconstrucionistas,
a relativização das artes e das humanidades e a crescente oposição à visão fisicista dominante nas diversas áreas das ciências minaram as certezas previamente existentes. As ortodoxias de todos os tipos, particularmente as religiosas, foram zombadas e vilipendiadas. Esse vasto terreno de transformações sociais tornou o ambiente perfeito para o reflorescimento da bruxaria moderna neopagã. A quebra das ortodoxias religiosas e científicas deu oportunidade para o surgimento de formas alternativas de observação do mundo. Muitos esforços nessa direção são fatalmente ignorantes e acríticos, e, portanto, ineficientes. De fato, a ausência de padrões críticos básicos é característica do ocultismo atual. Anteriormente, definimos a superstição como uma crença adotada por um indivíduo que não possui um sistema de pensamento coerente no qual possa enquadrá-la adequadamente. De acordo com essa definição, a maior parte do pensamento ocultista é inegavelmente supersticiosa. Os ocultistas frequentemente adotam crenças de acordo com o seguinte padrão: isso poderia ser verdade, eu quero que seja, portanto é. Essa forma de não pensamento é, em última análise, autodestrutiva. Tanto a rigidez dogmática como a credulidade acrítica impedem a busca pela verdade. O termo oculto é provavelmente associado de forma demasiada íntima com esse tipo de posicionamento para ser capaz de adquirir, ou até de merecer, conotações mais positivas. Mas até mesmo o oculto está antiquado, e os livros sobre esse tema vêm habitando, em sua maior parte, as seções mais mofadas dos sebos. Se substituirmos oculto, esse termo tão vago, por neopagão, o conceito de abordagens criativas e sintéticas da realidade pode vir a ser encarado com maior simpatia. Uma das ideias mais patentemente falsas e ainda assim apreciadas pela sociedade moderna é a de progresso. Essa noção originária do século XVIII, contrária aos fatos históricos e científicos, capturou a ideologia antropológica e sociológica do início do século XX e produziu a suposição de que a mágica evoluiu para a religião e a religião evoluiu para a ciência, de que o politeísmo evoluiu para o monoteísmo e o monoteísmo para o ateísmo. É importante marcar. A exploração dos recursos naturais supostamente representou o progresso em relação à harmonia com a natureza. Acreditou-se que tudo estava mudando para melhor. Supôs-se que a tecnologia resolveria todos os nossos problemas. A capa do exemplar de março de 2006 da revista dos ex-alunos da famosa universidade indaga, não sem ousadia: podemos conhecer tudo? Esta estranha combinação de arrogância e ingenuidade não é atípica entre os acadêmicos da área de ciências físicas. Mas, uma vez que tais fantasias insustentáveis são removidas, podemos perceber valores em algumas alternativas que têm sido rejeitadas. Talvez o pensamento sincrético e intuitivo seja tão valioso quanto o pensamento analítico. Talvez o ateísmo não continue um avanço em relação à religião. Não constitua um avanço em relação à religião. Talvez o panteísmo nos possa ajudar a entender ideias que o monoteísmo perdeu. É nesse contexto que a bruxaria moderna ou o neopaganismo podem ser percebidos como uma abordagem alternativa potencialmente válida à realidade. Contudo, o neopaganismo deve ser temperado pelo pensamento crítico. Um perigo persistente que ameaça a bruxaria é o de que pessoas emocionalmente instáveis possam ser levadas a atos destrutivos ou autodestrutivos ao lidar experimentalmente com a magia. As pessoas tentadas a acreditar que possuem poderes secretos deveriam permanecer extremamente céticas com relação a tais poderes em si mesmas e ainda mais céticas em relação à existência de tais poderes nos outros, em razão do perigo de serem atraídas para cultos psicológicos e até fisicamente perigosos por líderes iludidos e manipuladores. Mas o comportamento irracional da parte de alguns dos bruxos não invalida a bruxaria em geral, tal como o comportamento irracional, demonstrado por alguns cristãos, hinduístas ou marxistas, não invalida seus pontos de vista em relação ao mundo. A verdadeira questão é saber se a bruxaria possui algo de valor a oferecer. Não é preciso tornar-se bruxo para entender que a bruxaria é uma expressão da experiência religiosa.
As antigas religiões pagãs, quando entendidas em profundidade, revelam-se ambivalentes, dotadas tanto de elementos destrutivos como positivos. Antropólogos, psicólogos e cientistas de outras áreas têm demonstrado que elas podem ser ricas, belas e intuitivas. Os bruxos neopagãos estão tentando resgatar os aspectos positivos da religião pagã e traçá-los dentro de uma síntese nova e moderna. Os valores positivos inerentes a essa tentativa incluem uma ênfase na criatividade individual e na autoexpressão em moldar novos ritos e crenças. A bruxaria neopagã e seus rituais abrem um imenso espaço para a poesia, a dança, a música, o riso e para seja lá o que o momento e a tradição inspirarem. A bruxaria encoraja a abertura para a veneração do mundo natural e para a reverência e amor pelo cosmos. Também oferece uma oportunidade de compreensão da importância do inconsciente na integração completa da psique. Proporciona um senso de importância do princípio feminino, que tem sido frequentemente obscurecido pelo simbolismo masculino das grandes religiões monoteístas. Sua validade vem sendo debatida tanto na área da teologia como no campo das leis. Seja qual for o futuro da bruxaria como força religiosa, independente, seus valores devem ser introduzidos de forma tão renovada e tão profunda quanto possível. Devem ser igualmente expostos o mais honestamente possível. A asserção persistente de alguns neopagãos de que eles dão continuidade a uma tradição ininterrupta de antigas religiões é falsa. Não existiam covens da Wicca antes que Gardner os estabelecesse na primeira vez em 1939. É o frescor da criatividade de muitas formas de bruxaria que deve ser admirado, e não uma antiga tradição inexistente. É dessa forma que o neopaganismo e a bruxaria podem oferecer ao mundo alguma coisa nova e vital. Temos enfatizado a vasta diversidade de crenças e práticas dos bruxos modernos, mas encontramos certas linhas comuns na maioria delas: panteísmo, feminismo, rejeição do conceito de pecado e reciprocidade espiritual. Isso que é em comum em todas as linhas de bruxaria. Tais pontos de vista são parcial ou totalmente contraditórios a outras visões do mundo. Todavia, nenhuma religião, nem qualquer outro tipo de conhecimento pode, em pleno juízo, proclamar que conhece tudo e todas as religiões podem aprender a tirar proveito do que é bom nas demais. A feitiçaria ainda persiste, a bruxaria diabólica encontra-se essencialmente morta. Os bruxos modernos criaram uma nova religião. A bruxaria não é um conceito coerente, mas um termo que abrange grande variedade de fenômenos frouxamente interligados. Mas a magia conserva seu apelo, e a bruxaria não desaparecerá tão cedo desta terra. Ai, gente, que livro! Que livro! Aqui tem só um apêndice que fala o significado da palavra inglesa witch, aí eu vou falar aqui para vocês. A origem da palavra inglesa witch é a raiz indo-europeia wake, que se relaciona com a religião e magia, wake. Produziu 4 famílias de derivativos. O I, aí tem um L, é W-I-H-L, que originou o inglês antigo wiggly, feitiçaria, e wiglera, feiticeiro, e por meio do francês antigo e médio, o inglês moderno guild, também originou o inglês antigo will e o inglês médio moderno will, o norueguês antigo will, astúcia, o wick, santo, sagrado, de onde se originaram o alto-alemão antigo wian, e o alemão wein, consagrar, o alto-alemão médio witch, santo, e o latim victima, sacrifício. Wick, magia, feitiçaria, de onde se originaram o alemão médio Wiccan, predizer, e o inglês antigo Wicca, witch, bruxo, bruxa, e Wiccan, fazer feitiçaria, sortilégio, feitiço. De Wicca deriva o inglês médio, witch, e o moderno witch. Diferente de wake e suas derivações, é wake, dobrar, submeter, de onde se origina o inglês antigo Wiccan, dobrar, do qual deriva o inglês moderno wick, fraco, dócil. E witch elm, olmo escocês, popularmente chamado de olmo de bruxa, relacionados com Wiccan, então o saxão antigo Wiccan, o alto-alemão clássico Wiccan e o norueguês antigo Viccha, significando todos dobrar ou desviar. O inglês antigo, witan, saber, e todas as palavras correlatas, incluindo wise, sábio e mago, não tem
qualquer parentesco com os vocábulos acima. Finalizamos, então, o nosso livro do mês, dos 2 meses, né, na verdade, o livro do Clube da Leitura. E seguimos, então, agora para os nossos próximos encontros com um novo livro. Lembra de deixar o seu like, lembra de curtir, se inscrever no canal, lembra de participar aqui comigo, me contando a sua história da bruxaria. O que você achou de tudo isso? Um beijo grande, eu sou Carol Daimon, uma alegria partilhar com você desses momentos. Até quarta com o nosso próximo livro. Tchau, tchau.